estamos aqui para a realização da segunda edição do nosso programa História em Prosa, aqui no Museu Histórico Vila Ibate, e a gente conta hoje com a presença da professora doutora Andréia Vicente, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e também com o nosso servidor aqui do Museu Histórico Vila Ibate, né, o Anésio, né, essa pessoa que contribuiu já tanto aqui no Museu Histórico e que hoje vai participar desse nosso bate-papo sobre as relações e as perspectivas da história, né, que é o foco, né, do nosso programa. Eu gostaria de começar apresentando a professora Andréia, né, que possui graduação em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com período de sanduíche na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris. Atualmente, professora adjunta da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e membro efetivo da Associação Brasileira de Antropologia e Associação Nacional de Professores de História. Tem experiência na área de antropologia, com ênfase em antropologia da religião, antropologia urbana, estudo dos rituais, antropologia e história da morte. E hoje está com a gente aqui para contar e para dialogar um pouco com a gente, né, Anésio, para tratar um pouquinho sobre a questão do modelo transnacional de comunidade dentro de um projeto de pesquisa que ela desenvolveu na universidade e que vai contar para a gente um pouquinho aqui o que é esse trabalho, qual é a relação com a história do município, né, e qual é a relação, né, com esse relatório Toledo, um município de fronteira oeste do Paraná, desse antropólogo canadense, né, o Kalervo Orbeck, acredito que é assim, né, que se pronuncia. Qual é a relação, né, desse antropólogo com a história do município, né, com a nossa cidade, né? Primeiramente, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, boa tarde, é um prazer estar aqui, né, conversando um pouco com vocês sobre a história da cidade, sobre a história de Toledo, né, e, de certa forma, fazendo uma interlocução entre o trabalho que a gente faz na universidade, né, e a vida da comunidade, a vida de Toledo, a vida da cidade, né. Então, assim, o trabalho sobre o modelo transnacional de comunidade, ele foi realizado a partir de um texto, de um livro, que foi publicado pelo antropólogo canadense, radicado nos Estados Unidos, chamado Kalervo Orbeck, né? O Kalervo Orbeck, ele esteve no Brasil, chegou no final da década de 40, início da década de 50, e ficou até o início da década de 60, né, no Brasil, realizando trabalhos a serviço do governo norte-americano, principalmente trabalhando as questões ligadas à saúde pública e à transferência de tecnologias dos Estados Unidos para o Brasil, né? Então, o Kalervo, nessa trajetória dele de cerca de 10 anos no Brasil, ele recebeu uma tarefa, né, num período da vida dele. Ele ficou com o cargo de antropólogo dos serviços de fronteira do Brasil, e ele recebeu a tarefa de vir até Toledo investigar, né, esse tipo de colonização que naquela época era um modelo de colonização inovador em relação ao que acontecia nas outras regiões do país, né, quando as terras eram habitadas, como ele mesmo fala, né, de maneira muito natural, as pessoas chegavam e ocupavam, e o processo de ocupação do território de Toledo, ele foi o que o Kalervo chama de um processo de ocupação planejado. Então, ele é mandado para cá, através desse acordo governamental, né, para realizar essa pesquisa. E fica em Toledo cerca de 3 meses, no ano de 1956, né, realizando o trabalho de campo, ele e a equipe dele. E, em 1957, o relatório é publicado na sua versão em inglês, e em 60 ele é publicado em português. Então, a partir desse relatório, né, a gente começou a realizar uma série de pesquisas, eu e meus alunos na universidade, né, sobre o que demandava pensar o tipo de comunidade que o Kalervo apresenta na obra dele. E a gente começou a perceber que tinha uma série de relações entre o que ele encontrou aqui na cidade e a experiência que ele tinha de pesquisa e de trabalho na universidade, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então, é essa interlocução entre as teorias antropológicas que se fazia na academia e a discussão que ele fazia na academia e a atuação dele numa espécie do que a gente chama de antropologia aplicada,
que é aquela que se faz com intervenção social, que ele veio fazer aqui na cidade. Uhum. E qual seria, se a gente for colocar num contraponto, né, o trabalho que o Calérvio fez aqui em Toledo, com a própria narrativa, a construção da narrativa da colonizadora Maripá, com o trabalho do Calérvio, de que forma que o trabalho do Calérvio, ele reverbera, e ele também é reverberado pelo próprio discurso que a colonizadora Maripá, né, constrói no sentido de colonização e de modelo ideal, né, construído, né, nessa comunidade do interior e da urbanização. Qual é a relação entre o discurso do Calérvio e a da colonizadora Maripá? Essa é uma pergunta importantíssima e central para a discussão do trabalho, né? Porque quando o Calérvio vem para Toledo, ele vem através desse acordo, que é um acordo federal, né, e que também vem através de um convênio estadual. Então, toda a interlocução que ele faz é com os dirigentes da cidade e com os dirigentes da colonizadora, né? Tanto é que no relatório ele conta que as informações que ele teve, os mapas que ele utilizou, as entrevistas que ele fez, os locais que ele visitou, foram todos conduzidos pelos dirigentes da Maripá. Então, de certa forma, é interessante perceber que o recorte e a temática que ele expõe no trabalho dele, de certa forma, estava num diálogo muito próximo com o que a colonizadora apresentava como sendo característico do processo de colonização, né? Então, embora ele tenha essa interlocução, é possível perceber também nesse trabalho uma série de contrapontos a esse modelo idealizado, né, de certa forma, de um discurso do pioneirismo, onde só haviam, né, descendentes de italianos e alemães de terceira geração habitando aqui a cidade, né? Os dados dele apresentam a presença de outros elementos humanos que não necessariamente estavam nesse roteiro inicial, né? Como antropólogo que ele era, ele realizou trabalho de campo, embora esse trabalho de campo tenha sido direcionado, de certa forma, pelos próprios critérios da colonizadora e da prefeitura. Ele narra a presença de indígenas paraguaios, né, como se chamava naquela época, né? Eu usava também o termo caboclos, paulistas, né, uma série de outros elementos humanos que ele percebe com presença na cidade, mas que não necessariamente estavam inseridos no que ele chama de comunidade, né, porque a comunidade, no trabalho dele, ela é representada por um tipo homogêneo de pessoa, né? E aí a gente tem que trazer também, talvez, uma ideia, que é uma ideia interessante da antropologia, que a gente chama de antropologia culturalista, daquela época, né, em que ele viveu, né, que hoje já não se pratica mais, né, mas que os grupos humanos eram formados de elementos com culturas homogêneas, elementos que tinham um modelo, né, de história, de criação, de crescimento, de entendimento do mundo muito semelhante. Então, era muito comum que, naquela época, se separassem os elementos que habitavam um determinado espaço sócio-histórico a partir desse pensamento de que a cultura era homogênea, de que era possível uma homogeneidade cultural, né? E foi meio que esse processo que ele aplicou quando ele fez o trabalho de campo aqui, né? Então, o trabalho do Calérvio, de certa forma, ele coloca no papel aquilo que ele foi informado por uma certa elite, né, da colonizadora que estava aqui presente. E aí ele cita o Willy Barth, né? Ele cita o Ondine Niederauer, né? Ele cita o Egon Brecht, enfim, ele cita uma série de figuras importantes da história da cidade, nomes emblemáticos, que foram os informantes dele, né? Que foram aqueles que trouxeram uma série de informações. Mas, além dessas, ele encontra muitas outras que estão presentes também no trabalho e que podem ser usadas, e que foram usadas no meu caso, no texto que eu escrevi, para problematizar essa ideia de unidade, de homogeneidade cultural na cidade, né? Uhum. Essa questão da homogeneidade cultural, só para a gente tentar traduzir um pouco isso, né, teria a ver com essa questão da identidade cultural, né, centrada, né, por exemplo, a nossa identidade cultural, né, de Toledo é formada por descendentes de italianos, alemães, né, descendentes europeus, brancos. Então, seria essa a homogeneidade cultural da formação da comunidade de Toledo, que não necessariamente ela contempla
a pluralidade das populações que existiam e que começaram a germinar a comunidade. É nesse sentido? Sim, sim, e é excelente tocar nesse ponto, né? Porque hoje a gente já tem uma série de pesquisas, documentos, enfim, uma produção enorme que é feita pelos historiadores, pelos arqueólogos, pelos antropólogos, mostrando a presença de outros, né, segmentos étnicos, populações, ou seja, de uma diversidade cultural enorme presente aqui no território. Então, por exemplo, você tem as pesquisas da Maria Tereza, que mostram que na década de 40, o que eles chamavam de Pouso Frio, né, que é a Vila Pioneira hoje, já tinha um contingente enorme de pessoas que vinham de São Paulo, que vinham de Minas Gerais, enfim, de caboclos, como eles diziam, que eram os negros, né, que estavam aqui presentes e que tinham, por exemplo, o Calervo chega a dizer que os caboclos tinham uma presença no comércio da cidade, né? Então, essas pessoas estavam presentes aqui. No entanto, como era defendido pela colonizadora e como ele também tenta reproduzir no relatório dele, a comunidade ela tinha uma consciência, né? É a ideia que ele coloca. E essa consciência comunitária ela reflete esse ideal, né, de que é possível construir um certo grupo humano que compartilha as mesmas ideias e as mesmas histórias. E quem são essas pessoas escolhidas, né, no caso? São apenas os descendentes de alemães e italianos. Mas isso não significa que não havia uma diversidade aqui. Ela estava presente e interagindo, trabalhando, servindo de mão de obra, enfim. Mas ela não era entendida como parte desse grupo homogêneo, desse grupo cultural. Então, professora Andréia, quando se fala do Pouso Frio, de fato é uma área, um território que refere-se ao antigo pouso Toledo. Então, dentro da Fazenda Britânia, existiam 5 pousos. Do Rio Paraná, adentrando ao território, até aqui na região que nós estamos, no bairro da Vila Pioneiro, em Toledo, ali era a área do pouso número 5. Também conhecido como Pouso Toledo, que vem lá do tempo da extração da erva mate, que foi o início do século passado. Então, quando a ocupação do território aqui é direcionada pela Companhia da Maripá, na formação das vilas, das comunidades, ela se dá no sentido norte e oeste. E a parte do pouso, ela não pertence à colonizadora Maripá. Talvez seja por isso que o pesquisador, o antropólogo, seu Oberg, ele, nesse momento, nem direciona a pesquisa para aquela área que não fazia parte da Fazenda Britânia, o chamado Pouso Frio, hoje o bairro da Vila Pioneiro. E ali que está, então, de fato, uma grande comunidade, já ocupando aquela área de forma espontânea, tanto que o traçado urbano hoje dessa região é bem interessante, porque os caminhos foram se formando de uma residência a outra, do estabelecimento comercial a outro, e ali se deu depois uma regulamentação dessa área nos anos 80 e 90, de modo que cada morador pudesse ter a sua efetiva documentação do seu terreno. Mas levou décadas ainda para que o poder público olhasse para essa área. Né? Então, inicialmente, ali, de fato, quando ele fala a área suburbana no trabalho dele, eu entendo os arredores da cidade. E aí, o nome desse lugar não era ainda bairro da Vila Pioneiro, chamava-se Vila Brasil, o nome antigo do local. De Pouso Toledo para Vila Brasil, hoje Vila Operária. Né? Então, de fato, ali foram moradores que chegaram a Toledo descapitalizados, diferente do que o colono gaúcho que vinha já comprando uma área, uma chamada colônia, né? E parece que, de fato, no trabalho dele, esse grupo humano não foi contemplado. A gente encontra muitas falas dele no sentido dos distritos. Ele nomeia várias vezes General Rondon, que era o nome da hoje a cidade vizinha de Marechal Cândido Rondon. Sim, isso é um ponto importante assim, para a gente tocar, porque logo no início do relatório, né, que ele faz para o serviço de saúde, serviço rural, né, ele explica essa dimensão. Né, ele diz que os mapas que ele utilizou na pesquisa foram cedidos pela administração da colonizadora Maripá e que o trabalho de campo dele foi conduzido pelo território que estava sendo loteado por aquela colonizadora. No entanto,
como ele também deixa bem claro no texto dele, e como a gente pode perceber, não é porque um mapa, né, diz que as pessoas estão separadas, que a vida cultural das pessoas ela não está imbricada, ela não está embaralhada, ela não está junta, né? Porque o que acontece, na verdade, no cotidiano, é que as pessoas que moravam nessas regiões, nesses bairros, nessas zonas suburbanas, elas vinham à área que estava loteada pela Maripá, tanto trabalhando no comércio, quanto também servindo de mão de obra para a agricultura, né? Que ele deixa claro no trabalho dele, né, que os caboclos eram uma mão de obra braçal que produzia também, né? Então, e os paraguaios estavam circulando e estavam derrubando as matas, estavam derrubando as árvores. Então, fica muito perceptível essa interlocução e essa junção de elementos étnicos, que se a gente quiser assim se referir a eles, que era constante no cotidiano. Então, não basta pensar que porque uma parte do território foi dividida e loteada por uma colonizadora, que a vida social se limita àquela descrição, ou aquele modo, né, digamos assim, representativo de colocar. Um mapa é um mapa, mas para além do mapa tem muita atividade, muito cruzamento, muita circulação de pessoas e de ideias, de coisas, de culturas, enfim, que são fonte da riqueza da população brasileira, enfim. Voltamos então com o segundo bloco do nosso programa História em Prosa, né? E retomando a questão anterior, né, que eu deixei no ar, né, para a professora Andréia, qual é a influência então desse trabalho, né, desenvolvido por esse antropólogo canadense na própria historiografia do município, né? De que forma que isso reverberou também na própria história oficial do município, nesse entendimento, né, do pioneirismo, do que era a comunidade, né, de Toledo nos anos de formação. Ora, então a gente tem, né, num primeiro momento, os representantes da colonizadora sendo, digamos assim, os anfitriões, né, de um antropólogo, de um representante do governo norte-americano na cidade e contando para esse representante uma certa versão da história, a sua versão da história, né? Então o que ele faz é pegar essa versão da história e colocar essa versão da história no relatório, juntando isso com outros dados que ele mesmo encontra aqui pela cidade, né? Ou seja, ele materializa essa narrativa épica, esse mito, né, do pioneirismo em forma de livro, né? Ao ser lançado esse livro, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ele ganha o peso da cientificidade, né? Ele ganha o peso de um relato oficial, né, de ciência. E ao adquirir esse peso, ele passa, a partir daí, a ser utilizado como fonte de consultas para trabalhos posteriores, né? E também para pessoas que querem, de certa forma, contar e recontar esse mito da história da cidade. Então, você tem uma interlocução entre aquilo que é produzido pelo cientista, pelo antropólogo, e aquilo que é dito pela colonizadora, e a partir daí, essa materialidade traz força para esse discurso que vai se sustentando ao longo do tempo, né, e que permanece ainda vivo até hoje, né, e que a gente precisa problematizar, que a gente precisa entender e que a gente precisa questionar também, né? É muito importante que a gente questione esse discurso. Eu acho que tem um aspecto bem interessante, até depois para dar deixa para o Arnésio também fazer uma questão que é super interessante, que tu coloca que, né, num dos textos que você abordou, que no relatório aparecem dados populacionais que dão conta de que em Toledo havia 90% de brancos e apenas 1% de mulatos, além de um número reduzido de trabalhadores paraguaios, né? Então, assim, essa narrativa construída, né, por esse antropólogo, de alguma forma, ela também invisibiliza
essas outras comunidades étnicas que já haviam feito uma ocupação espontânea e não a planejada como a colocada, né, pela colonizadora. Então, ela reforça essa narrativa. Sim, sim, né? E faz isso através de uma série de elementos, né, estilísticos, elementos de escrita e elementos materiais também, né? Como eu disse, quando ele vem, que ele é recepcionado, e que ele ouve um certo discurso, e que ele recebe um mapa para que ele visite e que faça trabalho de campo e que converse com pessoas que habitam somente as partes que haviam sido loteadas pela colonizadora, obviamente que ele vai encontrar somente aquelas pessoas que tinham comprado esses lotes, que eram os descendentes dos imigrantes, né? Nesse sentido, ele não estava, o foco dele não era entrevistar as outras pessoas que transitavam, que trabalhavam, que estavam presentes no espaço da cidade, mas que não eram os proprietários. E é aí justamente que acontece essa exclusão narrativa de toda essa diversidade étnica que estava aqui, né, que já é comprovada, que existia e que estava participando também da construção dessa cidade tão maravilhosa, né, uma cidade tão boa para se viver, mas que precisa incorporar, né, qual foi a contribuição desses outros elementos que, infelizmente, são invisibilizados nessa história. Né? Eu vou tentar elaborar uma questão, professora Andréia, pensando também nos leitores que procuram o museu. Esta obra, nós temos ela no nosso acervo, no museu. É uma obra assim, bastante consultada pelos pesquisadores. Temos na língua inglesa e em nossa língua portuguesa, né? E dentro da descrição do trabalho, ele no primeiro capítulo ele diz o seguinte: olha, quem não quer entender ele fala da metodologia. O professor diz muito como ele fez a pesquisa. Então ele descreve a metodologia por amostragem, muito interessante, detalha bastante a metodologia. E ele diz assim: mas quem não quer entrar nesse assunto, pule logo para o segundo capítulo. E aí lá no segundo capítulo em diante ele começa uma descrição minuciosa de vários assuntos dentro dessa área que ele se dedicou a pesquisar, que vai da saúde, da educação, à religião. Mas uma área que chama a atenção é quando ele trata da questão da agricultura, que ele chama aqui de agricultura de semi-subsistência. Semi porque, de certa forma, já havia uma produção que era comercializada, né, a própria colonizadora comprava produtos daqui até Ponta Grossa. Na área da pecuária, o produto mais forte sempre foi a produção de suínos, que era vendida em Ponta Grossa. Mas na área da agricultura ele descreve, inclusive, cada ferramenta que ele encontrou aqui na mão dos agricultores. É muito interessante ver ele descrever o que nós chamamos aqui de matraca, aquela plantadeira manual que nossos pais, nossos avós plantavam as sementes. Ele faz uma descrição, chama a ponta dela de bico de pato. É muito interessante a descrição, porque ele não traz nenhuma foto no texto. Diz, era muito mais fácil apresentar a máquina numa imagem do que a descrição, mas ele opta por esse texto tão detalhado. Nesse momento, ele descreve que 71% da área ainda era floresta. Isso me chama a atenção, porque ele tem esses dados junto ao escritório da Maripá. Praticamente a terra, só 30% faltava ser vendida, ao restante das colônias, milhares de colônias já tinham sido comercializadas. A maioria dos povoados, alguns que hoje são municípios, já estavam fundados. E ele fala de uma reunião, ou de reuniões que foram feitas com os agricultores, em que eles tentaram entender quais eram as dificuldades dos agricultores, principalmente na situação de solo, né, em que ele descreve que aqui havia uma prática de agricultura com rotatividade diária, ou seja, o agricultor derrubava uma área de mata, ele cultivava por 2 anos, na sequência ele procurava uma outra área, abandonava esta, por mais 2 anos, outra área, e ia abandonando até fazer o retorno. Não tinha a intenção de derrubar tudo de uma vez só, mas ia na medida da necessidade da sua família, ou dos seus. Então, nesse sentido, me chama a atenção que, nessas reuniões, ele dá atenção especial às inquietações dos agricultores, no sentido de fertilidade de solo, possibilidade de esgotamento, introdução de sementes melhores, de insumos. Os agricultores, numa passagem do texto, deixa claro que os agricultores não estavam interessados em adubos artificiais. Eles estavam interessados
na utilização da terra de maneira que ela própria se mantivesse dentro de uma rotatividade diária. Enfim, a pergunta é a seguinte: esse tipo de análise detalhada com todos esses aspectos, de certa forma, contribuiu para o processo de mecanização agrícola que veio logo em seguida? Sim, sim. É interessante a gente pensar nisso, porque a própria, inicialmente, você tem uma série de acordos entre o governo brasileiro e o governo norte-americano para a transferência de tecnologias, né? Isso começa sendo feito, por exemplo, com a vinda de especialistas, né? E aí, no meu caso da antropologia, a gente sabe que a Escola Livre de Sociologia de São Paulo recebeu uma série de professores vindos da Escola de Chicago que vieram ensinar como se ensinar no Brasil, né? Então, o antropólogo Kalervo, ele era um especialista em saúde pública, e quando ele chega em Toledo, ele estava trabalhando no departamento de operações, de missões operacionais, né? E o que isso significava? Era um departamento que demandava desses antropólogos uma série de trabalhos aplicados para levantar quais eram as necessidades de determinados mercados consumidores. Então, quando o Kalervo chega, uma das coisas que ele documenta no relatório dele, que podem parecer irrelevantes, é quais as casas tinham televisão, quais as casas tinham rádio, né? Quando não tinha rádio, quando tinha, porque ele estava muito interessado nesse tipo de transferência de tecnologia que estava vindo. E uma outra ocupação muito forte dele é justamente com a questão da agricultura, né? Então, ele diz, olha, esse tipo de agricultura está esgotando o solo, né? O que pode ser feito, então, em termos de transferência de tecnologia, para melhorar a capacidade desse solo, dessa produção, Então, são elementos, informações que ele está coletando, né, através das entrevistas, dos grupos de entrevistas, com os agricultores da cidade, e que ele coloca no relatório, que são fontes de informação importante para que, posteriormente, futuramente, ocorra um processo de formação efetiva de mercado consumidor com produtos específicos para a realidade desse lugar, dessa cidade, né? Então, o que vai acontecer nos anos 80, nos anos 70, né, é o resultado de estudos que já estavam sendo feitos lá na década de 50 e que procuravam mapear qual era o tipo de agricultura, quais eram os produtos, quem era esse mercado consumidor, quantas pessoas eram, o que tinham nas suas casas, qual era a sua característica de exploração do solo. Então, esses elementos, eles aparecem descritos com muito detalhe, justamente porque era essa a intenção da presença dele aqui. Isso. Eu cheguei em Toledo com 10 anos, em 1974. E as lembranças que eu tenho era de dia e noite, tratores de esteira derrubando a mata. Então, e ao final da tarde, em muitos dias, não se via o pôr do sol. Ele ficava escondido devido à fumaça. E os agricultores derrubavam e amontoavam a madeira, e na medida que ela ia secando, ia ateando fogo, tudo com o objetivo de mecanizar e trabalhar com máquinas, né? Eu não tenho na minha memória nenhuma máquina da indústria brasileira trabalhando na agricultura, foram importadas, né? Inclusive hoje ainda o Brasil depende para insumos, né? De parte de produtos importados para a composição de insumos para a agricultura, ainda hoje. E, enfim, foi assustador ver de repente que quando eu cheguei já não tinha todo aquele 70% de floresta, que foi a época que ele chegou, mas era assustador ver aquelas máquinas derrubando tudo. E nós temos no acervo do museu relatos de pessoas que, quando perguntados sobre a mecanização agrícola, eles dizem, pois, a gente não queria desmatar tudo, mas havia uma pressão para desmatar, né? Nós temos um relato, eu posso até dizer o nome, porque ele me disse, eu sei que ele é muito claro nisso, o seu Valdir Formigueri. Ele vive, ainda mora em nossa cidade, um pioneiro que chegou aqui em 1947, e que ele tentou um empréstimo junto ao Banco do Brasil, foi o que ele me disse, mas ele queria desmatar uma parte da sua área. E ele teve uma dura discussão com o gerente do Banco do Brasil, ali onde hoje é a nossa biblioteca pública municipal, que não tinha como emprestar pouco dinheiro, tinha que desmatar toda a área. Esse era um direcionamento, né, que vinha até por parte dos financiadores, de que fosse mecanizado toda a área. Então, de repente, a nossa mata sumiu. A gente daria tanto hoje por algumas árvores a mais, então temos que rever um processo. Então, de certa forma, não foi só em Toledo, foi de modo geral no Brasil, e ainda esse processo
está bem acelerado de desmatamento hoje, né? Por conta a abrir espaço para a produção de grãos e de carne, né? Então, nem todos concordaram naquele momento da mecanização agrícola com a mecanização, mas de certa forma houve uma pressão que veio, né? Nós estamos culpando o seu Caleb Huberg, ele fez um estudo magnífico, detalhado, né? Mas que de certa forma abriu um caminho mais rápido para a aceleração, eu penso que da exploração agrícola na região. Sim, é um tema complexo, né? O tema do desmatamento, né? E dos problemas ambientais dele decorrentes, né? Mas o que a gente pode dizer? Eu queria falar de 2 elementos aqui, né? Com muitos outros para se falar, mas o tempo é curto. É o seguinte: primeiro, a importância dos tratados de negociação entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos, justamente para a formação desse mercado consumidor, um mercado consumidor que ia, obviamente, consumir máquinas e produtos industrializados que vinham para cá. Então, a pressão para que os agricultores utilizassem esse tipo de tecnologia era muito forte, né? E ela veio sendo feita pelas instituições governamentais, né? E o trabalho do antropólogo serviu, de certa forma, assim, de um horizonte, de um norte informativo para que isso acontecesse, né? E uma outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar é a própria ideia de progresso que se tinha naquela época e que a gente não tem mais hoje. A gente já desconstruiu essa ideia, né? Porque qual era a ideia de progresso? A ideia de progresso é que quando você chegava numa mata, via as árvores, para que a civilização chegasse, para que a prosperidade chegasse, você precisava desmatar e produzir nessas áreas, né? Então, você gerava um esgotamento do solo num determinado local e você desmatava imediatamente para continuar explorando. Hoje, essa ideia ela já está contestada e cientificamente comprovada, é desnecessário fazer isso, né? Já existem tecnologias para que uma mesma área produza, né, sendo utilizados insumos corretos, enfim, não é necessário que se desmate mais. Então, a ideia de progresso, que era característica daquele período histórico, funcionou como um outro elemento se aliando aí. E a gente precisa, hoje, pensar de outra forma, né? Nós estamos muitos anos depois, né? A gente está falando aqui da década de 50 do século passado, né? A gente está agora, hoje, no ano de 2021. E muita coisa já foi feita, já foi produzida e já foi pensada depois disso, né? E a gente precisa incorporar todo esse conhecimento no nosso cotidiano também. Eu tenho uma curiosidade, professora. No livro dele não tem nenhuma foto dele, nenhuma foto da equipe de trabalho. Se a senhora tiver acesso a alguma imagem dele e um dia quiser nos deixar no museu, porque a gente está falando de uma pessoa quase invisível, né? Eu tenho a foto do passaporte dele, né? Do visto de imigração, quando ele entrou no Brasil, né? Essa foto, inclusive, me foi dada pelo professor Marcos Stein, que conseguiu a foto nas pesquisas dele, mas eu posso sim passar, eu acho importante, né? Do Calervo, né? O restante da equipe eu, infelizmente, não tenho a foto, mas do Calervo tenho sim. E que é muito importante. Sim, muito importante para a gente poder ter esse olhar sobre essa figura que, na verdade, né, assim, ela é invisível aos nossos olhos, mas ela tem uma marca muito importante, né, na história do nosso município e da forma como foi construída, né, a narrativa sobre a história do nosso município, né? E eu acredito que o História em Prosa, né, esse nosso diálogo de hoje é um diálogo curto, né, nosso tempo já está acabando, e que a gente gostaria de agradecer profundamente pela contribuição e que vem para a gente refletir, né, sobre quais são as perspectivas para a gente compreender um pouco sobre quais são os aspectos culturais, identitários, né, de que forma que as forças econômicas atuam sobre a formação, né, de uma comunidade, né, do processo mesmo de urbanização, né, da formação, né, da cidade de Toledo, e que esse inventário socioeconômico que o Caleb fez, né, do município de Toledo, né, de alguma forma ele nos revela diversos traços e aspectos e é um livro extremamente rico para a gente compreender, né, um aspecto da história do nosso município. A gente gostaria de agradecer a sua presença, né, é muito importante, né, essa discussão. E convidar, né, para que a população assista e contribua nessa discussão com a gente. É isso. Da parte do Museu Histórico também, somos muito gratos pela sua presença, essa oportunidade de conversar com alguém que trabalhou profundamente uma obra que é muito cara também aqui para o acervo do museu, né? No sentido de que ela é procurada e ela é uma obra científica, né?
não tem assim um viés individual apenas, né, mas ela é uma obra construída a partir de uma metodologia, de um direcionamento também, mas que é riquíssimo em detalhes. Às vezes eu começo a ler e não paro, porque é tanto detalhe, e como a gente ouve relato dos pioneiros, a gente diz, pois é, está tudo confirmado aí. A gente fica no relato, mas fica no que ele escreveu, porque ele seguiu uma metodologia científica, né? Ele tem um dizer muito especial sobre esse momento, né? Foram 2 meses e meio, cerca de 3 meses de trabalho. Eu não sei como é que ele conseguiu levantar tanta informação, considerando que o território aqui se estendia até o Rio Paraná, e ele tem trazido dados de cada comunidade, né? Escolares, de comércio, de igrejas, número de casas em cada comunidade. Eu não sei como é que eles fizeram tudo isso em tão pouco tempo. Eu agradeço, né, o convite, foi muito bom participar. Eu acho que a gente tem que deixar uma mensagem no final, assim, bem rápido, né? Mas é que a gente consiga entender que essa história que foi contada, que está presente no relatório, ela é importante para o nosso conhecimento enquanto comunidade, e que a gente agora precisa cada vez mais agregar outras histórias, né, que são complementares, que devem ser juntadas a essa versão, né? Não é que essa versão é errada ou mentirosa, ou que as outras histórias vão suplantar essa versão da história, mas é que a gente precisa resgatar a diversidade das outras histórias que também estavam presentes aqui, né? Porque essa é a riqueza da convivência e da formação de uma cidade, né? Que todos sejam ouvidos e que todos sejam vistos. Obrigada. Obrigada, Andréia. E a gente convida todos, então, a compartilhar essas histórias, compartilhar o História em Prosa, para que a gente possa reverberar esses conhecimentos. Obrigada.